A dor e o sofrimento são parte da experiência humana. Todos nós já passamos por momentos de desespero, momentos onde tudo ao nosso redor parece desmoronar. Mas o que acontece quando isso vai além daquilo que você acha que pode suportar? Quando o peso da vida é tão grande que a própria fé parece desmoronar. Hoje, vamos explorar a história de um homem que viveu essa experiência de maneira extrema. Sua vida foi virada de cabeça para baixo. Ele perdeu tudo que amava: sua saúde, sua riqueza, sua família. E, mesmo assim, ele continuou lutando, continuou acreditando. A história de Jó é uma das mais poderosas e profundas da Bíblia, uma história de perda, de dúvidas, acima de tudo, de fé. Mas não é apenas uma história antiga e distante. Ela carrega lições que ainda ressoam nos nossos dias. A pergunta que fica é: como você reagiria diante de uma dor tão avassaladora? Jó enfrentou a perda de tudo, mas o que ele aprendeu sobre a fé e a perseverança pode transformar a maneira como você lida com os seus próprios desafios. Antes de mergulharmos profundamente, eu te faço uma pergunta. Você já se sentiu completamente perdido, sem saber o que fazer? Já olhou para a sua vida e se perguntou por que isso está acontecendo comigo? Se sim, continue comigo, pois as respostas que Jó encontrou podem ser exatamente o que você precisa ouvir hoje. O enigma de Jó. Quem era ele porque sua história importa? Jó era um homem justo. Ele não apenas seguia as leis de Deus, mas vivia uma vida de integridade, de fé genuína. Ele tinha uma grande família, muitas posses, uma vida tranquila, aparentemente intocada pelas dificuldades que tantos enfrentam. Ele era o tipo de pessoa que muitos admiravam e desejavam ser. Mas então, tudo mudou. De uma hora para outra, ele perdeu tudo. Sua saúde foi destruída por uma doença incurável. Seus bens foram tomados. Sua família foi dilacerada. Ele foi deixado sozinho, sem apoio, sem explicação, sem razão aparente. O que aconteceu? Como alguém tão bom, tão justo, poderia ser testado de uma maneira tão brutal? Este é o enigma de Jó. Ele não merecia sofrer, e ainda assim, foi escolhido para um teste de fé mais profundo do que qualquer um de nós poderia imaginar. Mas por que ele foi escolhido? Qual a lição que sua história traz para nós hoje? A resposta não é simples. A história de Jó nos ensina que, por mais difícil que seja compreender o sofrimento, há sempre um propósito maior. Jó não sabia a razão de tudo o que estava acontecendo, mas ele continuou firme em sua fé, mesmo nos momentos mais sombrios. Isso nos mostra algo poderoso. Talvez a fé verdadeira não seja sobre entender tudo, mas sobre acreditar apesar de tudo. E agora, te convido a refletir. O que faria você perder tudo e ainda assim continuar? O que faz sua fé ser testada? E o mais importante, o que você faria quando sentisse que perdeu tudo, assim como Jó? A profunda dor de Jó, como ele enfrentou a perda. Imagine, por um momento, que você está no lugar de Jó. Sua saúde é arrancada de você sem aviso. A riqueza que levou anos para construir desaparece da noite para o dia. E, em questão de dias, você perde seus filhos, sua única fonte de alegria. O que restaria de você? Como você se manteria de pé diante de tanta perda? Jó não teve respostas fáceis para essas perguntas. Ele passou dias em um estado de profunda angústia, desesperado por respostas, em busca de algo que pudesse aliviar a dor insuportável que ele estava sentindo. Mas, como podemos ver em sua história, essa dor não foi apenas física ou material. Foi uma dor emocional, uma dor de alma, que o fez questionar tudo o que acreditava ser verdade sobre Deus e sobre a vida. Por que eu, Senhor? Jó perguntou. O que fiz de errado? Ele se viu em um abismo de sofrimento, onde a única coisa que restava era sua fé. Uma fé que, naquele momento, parecia ser a única coisa que ele ainda possuía. Jó, assim como muitos de nós, duvidou, questionou e até protestou. Ele não aceitou o sofrimento sem reagir. Mas o que aprendemos com sua dor é que ela, apesar de tudo, se tornou o campo fértil onde ele cultivou uma nova compreensão de sua fé. E essa dor, no final, não foi o fim de sua história, mas o começo de uma nova força espiritual. Agora, pare um momento e pense. Você já experimentou uma perda tão grande que tudo pareceu perdido. Como você lidou com isso? Como suas próprias dúvidas influenciaram sua percepção sobre o que é possível superar? O teste da fé, dúvidas e questionamentos. Na vida de qualquer pessoa,
Existem momentos em que tudo parece desabar. Quando as coisas ficam difíceis, é normal questionar nossa fé. Muitas vezes, o sofrimento nos leva a pensar: por que isso está acontecendo comigo? Ou até mesmo, será que Deus realmente se importa? Jó passou por isso. Ele não foi imune à dúvida. Como qualquer ser humano diante de um sofrimento imensurável, ele se viu perdido, sem entender o propósito de sua dor. Ele questionou Deus. Ele pediu respostas. Ele, como muitos de nós, quis entender o porquê de sua vida ser preenchida com tanto sofrimento. Mas, enquanto ele expressava sua dor e suas dúvidas, algo mais importante aconteceu. Ele não abandonou sua fé. Mesmo questionando, Jó nunca disse que não acreditava mais. Ele apenas procurava respostas. Sua dúvida não foi uma negação de Deus, mas um grito de busca. E essa é a chave. A dúvida não é o inimigo da fé. Pelo contrário, ela pode ser uma ferramenta poderosa que nos leva a um entendimento mais profundo de quem somos e do que acreditamos. Jó, ao questionar, não rejeitou Deus. Ele se aproximou ainda mais dele, buscando uma compreensão maior. O que você faz quando a dúvida surge em sua vida? Você se afasta de sua fé ou se aproxima de Deus em busca de respostas? Agora que entendemos como as dúvidas e questionamentos surgem nas adversidades, vamos ver como Jó encontrou a força para superar e restaurar sua fé, chegando a um entendimento mais profundo de sua jornada. O momento da restauração. Fé como a chave para a superação. Após todas as perdas, dúvidas e sofrimento, algo poderoso aconteceu. A história de Jó não terminou com sua queda, mas com sua restauração. A fé de Jó, que foi testada e provada nas profundezas da dor, começou a florescer novamente, trazendo com ela algo além do entendimento humano. Jó, depois de passar por um longo processo de questionamento e sofrimento, chegou a um ponto de rendição. Ele se arrependeu por sua falta de compreensão, mas, ao mesmo tempo, abriu seu coração para receber algo mais profundo, a revelação de que a fé não se baseia em entender todos os mistérios, mas em confiar, mesmo quando as respostas não vêm. Deus então respondeu, não com explicações claras, mas com um retorno pleno. Jó foi restaurado, sua saúde foi restaurada, suas riquezas devolvidas e sua família, em parte, renovada. Mas o mais importante, sua alma foi restaurada. Ele se tornou uma pessoa mais sábia, mais humilde, mais forte. Ele aprendeu que a verdadeira fé não reside apenas em bênçãos, mas na capacidade de perseverar, mesmo em meio à dor. A restauração de Jó é uma das mensagens mais poderosas da Bíblia. A fé verdadeira não é sobre ter tudo que você quer ou evitar o sofrimento, mas sobre continuar confiando em Deus, independentemente das circunstâncias. E é isso que nos ensina. O sofrimento não é o fim da jornada, mas, muitas vezes, a condição para que uma transformação profunda aconteça. E quando a vida parecer difícil, quando você sentir que perdeu tudo, lembre-se, a fé não se trata apenas de um retorno material. Trata-se de um crescimento interior. Jó não só recebeu o que perdeu, mas se tornou uma versão mais forte de si mesmo, alguém que agora entendia a verdadeira profundidade da fé. Agora, pergunto você, o que você acha que pode ser restaurado em sua vida se você aprender a confiar, mesmo sem entender por completo? A verdadeira restauração está além das coisas materiais, está em quem você se torna. Lições de Jó para a nossa vida. Como manter a fé em meio às dificuldades. As lições que Jó nos deixa são muitas, mas uma delas se destaca de forma poderosa. A fé não é simplesmente uma crença cega, mas uma força ativa, um compromisso de continuar, mesmo quando não há mais forças para isso. Quando enfrentamos dificuldades, muitas vezes buscamos respostas lógicas ou queremos soluções rápidas para nos livrarmos do sofrimento. Mas a história de Jó nos ensina que, às vezes, a resposta não está em entender o motivo da dor, mas em perseverar através dela. A verdadeira fé não é conquistada nos momentos fáceis, mas é forjada no fogo da adversidade. Jó nos ensina também sobre humildade. Quando tudo parecia perdido, ele não se colocou acima da situação, mas aceitou sua condição, reconhecendo que não tinha todas as respostas. Ele se entregou a Deus com a certeza de que, mesmo sem compreender tudo, ele sabia o que era melhor. Isso nos desafia a não nos tornarmos arrogantes em nossa dor ou achar que temos controle total sobre as circunstâncias. Por fim, a história de Jó nos ensina sobre a importância de aceitar o sofrimento.
Não que devamos buscar o sofrimento, mas que devemos reconhecê-lo como uma parte natural da vida humana. A dor, por mais difícil que seja, pode ser uma ferramenta de crescimento espiritual, uma oportunidade para uma renovação da fé. Mas talvez a lição mais importante seja: nunca perca a esperança. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando as palavras de consolo não parecem fazer sentido, a fé tem o poder de sustentar você. O sofrimento pode ser esmagador, mas ele não é o fim da história. Ele é, na verdade, o campo onde sua fé pode florescer mais forte do que nunca. Agora, pergunto a você: o que seria necessário para que você deixasse de lado suas dúvidas e encontrasse a força para continuar, mesmo sem entender por que está sofrendo? O que você pode aprender com a história de Jó para enfrentar seus próprios desafios? Conectando a história de Jó com a vida moderna. Embora a história de Jó seja bíblica, sua relevância vai além da antiguidade. Ele não é apenas uma figura do passado, mas um reflexo de tantas pessoas hoje que enfrentam provações. Ainda assim, mantém a fé e a esperança vivas. A conexão aqui é clara. Jó é uma representação de todas as pessoas que enfrentam dificuldades, mas que, através da fé, encontram forças para seguir em frente. Ele não é um ser isolado da realidade humana. Ele é um reflexo de nós mesmos, das nossas lutas, nossas dúvidas, finalmente, da nossa superação. Agora, pense, você já se deparou com uma pessoa que, apesar de tudo, encontrou força para seguir em frente? O que podemos aprender com as histórias de superação ao nosso redor? Vimos como a história de Jó reflete as lutas e vitórias do mundo moderno. Vamos explorar como podemos aplicar as lições de Jó em nossa própria vida para superar os desafios diários. Como superar seus desafios com fé? A jornada de Jó não é apenas uma história do passado, mas uma lição prática para os dias de hoje. Como podemos aplicar as lições de Jó em nossas vidas? Como podemos manter nossa fé em meio às dificuldades, superar os desafios que nos são impostos? Aceitar a realidade do sofrimento. A primeira lição que podemos aprender com Jó é aceitar que o sofrimento é parte da vida humana. Ninguém está imune à dor. Seja uma perda pessoal, uma crise de saúde, dificuldades financeiras ou desafios emocionais, a dor é uma experiência universal. Jó não tentou evitar ou ignorar a dor. Ele a enfrentou de frente, permitindo-se sentir e questionar. O sofrimento não precisa ser algo que você evita a todo custo, mas algo que você enfrenta, aprende e cresce com ele. Manter a fé em meio ao caos. Jó nos ensina que, mesmo quando tudo parece desmoronar, a fé é a chave para a superação. Ele não perdeu a fé, mesmo quando questionou e duvidou. Isso nos ensina que não precisamos ter todas as respostas ou entender o porquê das coisas, mas precisamos continuar confiando. A verdadeira fé não depende de circunstâncias externas, mas a confiança interna em algo maior, mesmo quando não vemos uma solução imediata. Não deixar que as dúvidas controlem sua fé. A dúvida não é inimiga da fé, como vimos com Jó. Pelo contrário, a dúvida pode ser um catalisador para uma fé mais profunda. Quando questionamos, buscamos mais respostas, eventualmente, desenvolvemos uma conexão mais genuína com aquilo que acreditamos. O importante é não deixar que a dúvida nos afaste da fé, mas usá-la para nos aproximar ainda mais de nossa espiritualidade. Buscar a força interior para continuar. Jó nos mostra que a verdadeira força não vem de nossas circunstâncias, mas de nossa atitude diante delas. Ele não desistiu, mesmo quando parecia que a vida não tinha mais sentido. Ele encontrou força no que acreditava, no amor e na confiança em Deus. Em nossa vida, isso se traduz na capacidade de continuar lutando, mesmo quando nos sentimos no fundo do poço. A força está em continuar, em dar o próximo passo, mesmo que pequeno, e acreditar que a luz pode surgir nas horas mais escuras. Perceber o propósito maior no sofrimento. Embora não entendamos o motivo de nossas adversidades, podemos aprender a ver o propósito maior no sofrimento. O sofrimento tem o poder de nos transformar, de nos ensinar lições que não seriam aprendidas de outra forma. Jó nos ensina a ver além da dor e procurar o que ela pode nos oferecer em termos de crescimento espiritual e sabedoria. Muitas vezes, a dor nos força a olhar para dentro de nós mesmos e descobrir o que realmente importa. Restauração e crescimento espiritual. A restauração de Jó não foi apenas física, mas espiritual.
Quando ele passou por seu teste, ele saiu mais forte, mais humilde e mais próximo de Deus. Isso nos ensina que a verdadeira restauração não está apenas na recuperação das coisas materiais, mas em uma renovação interior. Se você está enfrentando dificuldades, lembre-se de que a superação real está em quem você se torna após passar pela tempestade. Sua fé, sua força interior e sua conexão com Deus podem ser profundamente transformadas através das adversidades. Agora, pergunto, você está disposto a enfrentar seus próprios desafios com a mesma fé inabalável de Jó? Como pode aplicar essas lições em sua vida para encontrar força e perseverança nos momentos difíceis? Fé e perseverança como ferramentas de transformação. Ao final da jornada de Jó, vemos que sua história não é uma de simples superação, mas uma de profunda transformação. Ele não saiu de sua provação como a mesma pessoa que entrou nela. Ele emergiu mais forte, mais sábio e com uma conexão mais profunda com Deus. A restauração de Jó não foi apenas um retorno ao estado anterior, mas uma evolução espiritual que o capacitou a enfrentar qualquer outro desafio com confiança e fé. Da mesma forma, a nossa jornada de fé nos leva por caminhos difíceis, mas esses momentos difíceis são oportunidades de crescimento. Quando você enfrentar seus próprios desafios, lembre-se de que a verdadeira transformação não acontece quando as coisas vão bem, mas quando você mantém sua fé, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando. Por isso, a pergunta que fica para você é: você está disposto a transformar sua dor em força? Está pronto para caminhar, como Jó, com fé e perseverança, sabendo que, apesar das adversidades, há sempre uma oportunidade de renovação e crescimento? Agora, eu te convido a refletir sobre sua própria vida. Quais são os desafios que você está enfrentando agora? Como você pode aplicar as lições de Jó para superar suas dificuldades? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe sua experiência. E se este vídeo te ajudou a renovar sua fé e confiança, inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Lembre-se, com fé, você pode superar qualquer obstáculo que a vida coloque em seu caminho.